Olá, bom dia, a paz do Senhor Jesus a todos. Estamos iniciando, mais um devocional essa manhã, para a glória de Deus. Dia 6 de novembro de 2025, hoje. E nós estamos fazendo leitura no livro de 1 Samuel. Hoje a gente vai ler o capítulo 5, que fala sobre a arca na casa de Dagon. A gente estava vendo que os filisteus, eles guerrearam contra Israel. Israel perde a guerra, por conta de desobediência, porque a casa de Eli, que era o que comandava Israel nessa época, que julgava Israel, a casa dele estava em pecado. E aquilo estava refletindo sobre todo o povo. Então, quando os filisteus sobe contra Israel, Israel perde, porque o Senhor está ausente. O Senhor não toma essa guerra para si. Por quê? Porque o povo está em pecado. Aleluia. Então, que a gente, que nós venha se voltar cada dia mais para o Senhor, para que as mãos poderosas dele possam estar sobre a minha e sobre a sua vida. Você entende que quando você está em pecado, quando você está desagradando a Deus, você está por conta própria? Porque a palavra do Senhor vai dizer que ele nos entrega nosso próprio pecado. Mas quando você está em obediência, em servidão ao Senhor, buscando ao Senhor a mão dele, em nenhum momento se afasta de você. Agora, tem pessoas que podem me dizer: Cris, mas eu estava em pecado, aconteceu alguma coisa e Deus me deu livramento, então a mão de Deus estava sobre mim. Deixa eu te explicar. Livramento é uma coisa. Ele está te dando a oportunidade de você reconhecer o seu erro e mudar. Ele está te dando uma oportunidade. Mas uma hora tem oportunidades que ela finda. E nesse caso da casa de Eli, acabou as oportunidades. Ele usou o profeta, alertou. Depois usou Samuel, alertou e nada foi feito. Não houve mudança. Então é o que acontece hoje. Acontece algo nas nossas vidas, Deus está nos alertando. Deus está nos alertando, nos fazendo refletir e pensar. E mudar. Mas se a pessoa continua no mesmo erro, ao invés da mão protetora, vai vir a mão que pesa. Amém? Mas vamos ler sobre isso, Aí o que acontece? Quando os filisteus sobem para guerrear contra Israel, que eles perdem, antes de perder a guerra, ele levou a arca do Senhor para guerra, porque eles achavam que se a arca estivesse ali, eles ganhariam, porque a arca significava a presença de Deus. Enganados estavam, porque ali era um objeto. Mas a presença de Deus não cabia só dentro da arca. A presença de Deus, ela invade tudo. Deus não é limitado, não cabe em uma arca. Deus é tremendo. Então, o que acontece? Eles achou que aquele objeto, O Senhor, claro que a arca simbolizava a presença de Deus, simbolizava. Onde a arca estava, que as pessoas estavam realmente adorando ao Senhor, buscando ao Senhor de todo o coração e com obediência, a arca, como teve a arca na casa de Obed-Edom, em 3 meses, tudo na vida de Obed-Edom mudou.
Foi a arca? Não, foi a presença de Deus. Foi a presença de Deus simbolizada com a arca. Agora, eles usaram a arca, porém, a presença de Deus não estava ali. Então, quando eles levaram achando que, por causa disso, eles ainda quem estava com a arca foi os dois prostitutos, os dois desobedientes, os dois escárnio, as duas vergonhas, que foi Ofni e Finéias, que estava segurando a arca. Logo quem? No pecado, na prostituição, na mentira, na desobediência, pouco se importando com o Senhor. Aí a arca realmente foi só um símbolo. Ela não fez o papel que ela tinha que realmente fazer. Então, o que acontece? Os filisteus roubam a arca, tomam a arca e levam. Depois de todos mortos, eles levam a arca para a cidade deles, para a terra deles. E coloca a arca dentro da casa de Dagon, que era o deus dos filisteus. A gente sabe que qualquer outro deus, a gente já falou muito disso aqui, qualquer outro deus fora do nosso Deus não existe. E é uma grande idolatria e desobediência a Deus. Então, o que acontece aqui? Eles serviam ao deus Dagon, né? E aí eles colocam a arca de Deus no templo de Dagon. E você vai ver quando a presença do Senhor está em um ambiente, Dagon, ele tem que cair. Os filisteus tomaram a arca de Deus, capítulo 5, e levaram de Ebenezer a Asdod. Tomaram os filisteus a arca de Deus e a meteram na casa de Dagon, junto a este. Levantando-se, porém, de madrugada, os de Asdod, no dia seguinte, eis que estava caído Dagon, com o rosto em terra, diante da arca do Senhor. Tomaram-no e tornaram a pô-lo no mesmo lugar. Dagon estava com o quê? Dagon ali era representado por uma estátua feita por mãos humanas, que de nada servia. Algo feito por mão humana, manipulado por mão humana, serve para quê? Só para desobedecer a Deus. É só para isso que serve. E o Senhor ainda fala, tem uma passagem na Bíblia que o Senhor ainda fala: você vai servir a Deus que você próprio carrega? Um Deus que você próprio carrega? Um Deus que tem pé, mas não anda? Tem mão, mas não serve para nada? Tem boca, mas não fala? Tem olho, mas não vê? Estátua. Estátua feita por mãos humanas. Serve para quê? E aí, eles colocaram a arca, né, na casa de Dagon. E de madrugada, no dia seguinte, quem estava com o rosto em terra? Dagon. Caiu com o rosto em terra. Levantando-se de madrugada no dia seguinte, pela manhã, eis que Dagon jazia caído de bruços diante da arca do Senhor.
E a cabeça de Dagon e as 2 mãos estavam cortadas sobre o limiar. Dele ficara apenas o tronco. Caiu de frente à arca do Senhor, sem cabeça e sem as mãos. Por isso, o sacerdote de Dagon e todos os que entravam no templo não lhe pisam o limiar em Asdod até o dia de hoje. Porém, a mão do Senhor castigou duramente os de Asdod e os assolou e os feriu de tumores, tanto em Asdod como no seu território. Vendo os homens de Asdod que assim era, disseram: não fique conosco a arca de Deus, do Deus de Israel, pois a sua mão é dura sobre nós e sobre Dagon, o nosso Deus. Deus castigou. Eles mataram 34.000 israelitas. O povo estava em desobediência? Estava. Deus protegeu? Não. Mas Deus também não deixa impune. Sofreram aqui também. Sofreram primeiro que tomaram algo que não era deles. A arca não era deles. Começa por aí. Pegaram o que não era deles. Quanta pessoa tem padecido porque tem tomado para si algo que não é seu. Eu falo de objetos, eu falo de pessoas. E foi ferido. Foram feridos de tumores. E falaram: não deixe a arca do Senhor aqui. A mão dele, a mão do Deus de Israel, é pesada demais, é dura demais. Aqueles estão reconhecendo. Mas tem pessoas que, mesmo sentindo o peso da mão de Deus, não para. Continua. Esse povo aqui temeu. Mas tem gente que não teme. Tem gente que não teme a mão de Deus. Tem gente que não teme essa mão dura. Não fique conosco a arca de Deus, pois a sua mão é dura sobre nós e sobre Dagon. Pelo que enviaram mensageiros e congregaram a si todos os príncipes dos filisteus e disseram: que faremos da arca de Deus de Israel? Responderam: seja levada a arca de Deus de Israel até Gate, e depois cidade em cidade, e levaram até Gate. Depois de a terem levado, a mão do Senhor foi contra aquela cidade, com muito grande terror, pois feriu os homens daquela cidade, desde o pequeno até o grande, e lhe nasceram tumores. Então enviaram a arca de Deus a Ecrom. E sucedeu, porém, que em lá chegando os ecronitas exclamaram, dizendo: transportaram até nós a arca do Deus de Israel, para nos manterem a nós e ao nosso povo, nos matarem a nós e ao nosso povo. Então enviaram mensageiros e congregaram a todos os príncipes dos filisteus e disseram:
devolvei a arca de Deus de Israel e torne para o seu lugar, para que não mate nem nós e nem nosso povo, porque havia terror de morte em toda a cidade, e a mão de Deus castigava duramente ali. Os homens que não morriam eram atingidos com tumores, e o clamor da cidade subiu até o céu. Eles clamaram para que a arca do Senhor saísse dali. Porque a presença de Deus, ela não habita no meio do pecado, no meio da idolatria, no meio do engano. Ela não trabalha. Essa arca não vai chegar, né? Porque eles acharam que a arca que representa Israel, eles acharam que ia ter o mesmo efeito lá. Eles levaram porque eles assim, se essa arca que protegiam eles, eu vou trazer para cá e vai nos proteger. Mas a presença do Senhor no meio da idolatria, no meio da mentira, no meio do engano, no meio do pecado, é dura. Causa tumor, causa morte. Agora, o Senhor ministra uma coisa no meu coração também em relação a tumores, que muitas das vezes eu já ouvi até médicos falando, né, sobre isso. Sobre cânceres que a pessoa, ela se exercita, se alimenta bem, tem suas horas de descanso, tem uma vida saudável e adquire essa doença, né? Adquire tumores. E os médicos falam sobre mágoa, sobre raiva, sobre tudo que não pertence ao Senhor. Porque do Senhor é o amor, do Senhor é o perdão, do Senhor é a bondade, do Senhor é a misericórdia. Então, onde habita a raiva, a mágoa, Deus não está. Onde não há perdão, Deus não vai operar. E você pode, né, tá passando por isso, às vezes você cuidou tanto de você. E o que tá faltando é você liberar perdão. Muitas das vezes você passa até uma doença. Guarda tanta coisa que aquilo vai se transformando em um câncer. E o Senhor está dizendo a você, libere. Libere o perdão. Libere a misericórdia. Porque quando a gente passa a entender que não é sobre as pessoas, a nossa luta não é contra as pessoas. A nossa luta é quem está por trás das pessoas. Eu vou falar para vocês por experiência própria que, preste atenção. Eu me volto para o pecado, me volto para o erro, e parece que quando você se volta para o pecado, que você gosta de viver aquilo ali, parece que você vai se corrompendo mais. Cada vez que você vai, parece que você desce mais um pouco. Aí você avança mais um pouco. Você avança mais ao ponto de você já estar fazendo coisas que você não concordaria em fazer, sabe? Você vai se afundando nas suas próprias escolhas, seus próprios pecados. Você vai se afundando. Você vai se afundando. E você vai tendo coragem de fazer tanta coisa. Sua personalidade
ela vai ficando corruptível, sabe? Você vai perdendo a sua essência e você vai dizendo para você o que é que tem. E vai se afundando mais no lamaçal do pecado. E aquilo vai transformando o seu caráter. A ponto de você machucar pessoas, de você não se importar com o que as pessoas estão sentindo. Entenda o que eu tô querendo dizer? Que muitas das vezes você está sendo ofendido, afligido, perseguido por pessoas assim, que vai deixando o pecado entrar. E não é ela mais que está comandando a vida dela. É por isso que Deus fala que a nossa luta não é contra carne e sangue, é contra principado e potestade, porque se eu me volto para o pecado, a pecar, é como se eu desse legalidade para principados e potestades dominar a minha vida. Se ele está dominando a minha vida, o pecado está dominando a minha vida, eu vou agir conforme os principados e potestades querem. Eu vou estar sendo o quê? Uma marionete. Se eu me torno uma marionete, eu vou fazer o que principados e potestades querem. Então eu saio pisando nas pessoas. Eu saio maltratando as pessoas. Eu saio levantando falso sobre as pessoas. Onde eu chego, eu saio devastando. Você conhece muita gente assim, eu tenho certeza. Sabe aquela pessoa que chega devastando? Aí você está dizendo que não é nada a pessoa, que é tudo Satanás? Não. A pessoa tem culpa a partir do momento que ela abre a porta e deixa Satanás entrar. Mas uma vez que essa pessoa abre a porta, ela já virou a marionete. Entendeu? Então, por isso que a nossa luta é contra quem está por trás. É por isso que o Senhor diz assim, ó, perdoe. O perdão é libertador para a pessoa. O perdão é libertador para você. Quando você chega para uma pessoa que está cometendo vários erros e cometeu algo com você grave, você diz assim, ó, eu te amo. Eu entendo o que aconteceu e eu lhe perdoo. A pessoa, ela fica sem ação. Porque ela sabe que o perdão era para surgir dela. Mas quando surge de você, que foi a parte ofendida, você quebra a maldade ali. O que Satanás quer? Que você se inflame e se destrua com o que a pessoa fez. Ele usa a pessoa para causar dor em você e você ficar definhar. Você ficar até doente. Por causa de uma palavra de alguém. Ele quer te destruir através de uma só palavra. E a gente, muitas das vezes, se deixa enganar e levar por pessoas que estão sendo apenas marionetes de Satanás. Então, a partir de hoje, procure justificar. Essa pessoa não... Você já sabe aquela coisa? Essa pessoa, ela não tá bem. Para ela ter feito isso comigo, ela não tá bem. Eu perdoo, vou esquecer isso. Não tome esse veneno. É tudo que Satanás quer. Que você beba o veneno. E fique mal, envenenada. É tudo que ele quer, tudo que ele precisa para destruir você. Então é bem melhor você não cair nessa armadilha. Você procurar justificar a atitude daquela pessoa e entender
Às vezes eu digo assim, aquela pessoa ela não tem nada para oferecer além disso. Veio de um lar disfuncional, não teve um ensinamento, não teve orientação, não tem sabedoria, tem deixado Satanás falar através da vida. Eu não vou me contaminar com isso, porque senão eu que vou me prejudicar. Entende? Então, a partir de hoje, aleluia, que a gente venha, né, entender e não tomar mais o veneno. Não dê mais munição a Satanás contra você. Não dê munição. Não dê espaço, não dê abertura. E eu sempre falo com o Senhor, Senhor, eu não quero nunca mais me afastar da tua presença. Porque eu não quero ser uma marionete de Satanás. Eu não quero mais. Eu já joguei muito o jogo dele, mas hoje eu não quero mais jogar. Não quero. Não quero permitir ele fazer as coisas através da minha vida, machucar pessoas através da minha vida. Eu não admito mais isso. Amém? Então, se você hoje percebe que você está sendo usada para magoar e para ferir as pessoas, pare. E se você é a parte que está sendo magoada, que está sendo ferida, eu também te aconselho que perdoe e não se deixe adoecer por isso. Porque é a trama dele, é a forma que Satanás tem de trabalhar para nos destruir. Que fiquemos atentas, que fiquemos prudentes. O Senhor fala para a gente ficar prudente como a serpente. Que a gente fique prudente para quando acontecer esse tipo de situação e armadilha, você dizer, aqui não, Satanás. Aqui não. Você vai destilar seu veneno lá. Aqui não. É porque é difícil, né, a gente conseguir fazer isso, mas quando alguém destilar ódio sobre sua vida, abrace. Diga, vem cá. Eu tô sentindo que você tá precisando de um abraço. Quebre o mal. Não deixe que ele, sabe, passe. Venha pra você, você passa pro outro. Deixe não. Quebre. Quebre as pernas de Satanás. Em nome de Jesus. Amém? Até aqui nos ajudou o Senhor. Vamos orar. Santo Deus, eterno Pai, obrigada por essa palavra, por esse devocional. Obrigada porque o Senhor é maravilhoso, bom, perfeito, sabe amar. Eu te glorifico e te agradeço por tudo, Pai. Por tudo que o Senhor faz e tudo que o Senhor ainda vai fazer em nossas vidas. Fica conosco, abre nossos olhos, abre nosso entendimento. Que haja perdão, que haja libertação, que haja cura, que haja salvação, que haja amor. E que a presença do mal se torne mais escassa. Porque se cada um fizer a sua parte, o mal, ele por si só vai se destruir. Obrigada, Jesus, por tudo. Obrigada por tudo. Fica conosco. Nos abençoa esse dia chamado hoje. É isso que eu te oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Bom dia.